Bom, agora nós vamos começar aqui um debate, uma conversa sobre um tema aí que está tomando conta da gente, que eu tinha pedido, inclusive, para a gente fazer isso, que acho que é muito importante. Mudança de nome de ruas e monumentos históricos. Pessoas que foram nomes de ditadores, por exemplo, nós temos aqui a Avenida Castelo Branco, que ninguém nem sabe qual é, o Vale do Nazaré. Temos Arthur da Costa e Silva, deve ter Emílio Garrasta Azul Médici, se eu não me lembro onde. Enfim, tem para todo gosto. Tem escravagistas, tem tudo. Nós vamos conversar agora, Nardelli, Luana e eu, com várias pessoas. Cristiane Gurgel, jornalista, que é favorável, inclusive, ao projeto de lei 97 deste ano, autora da petição online que reúne assinaturas para fortalecer o projeto de lei. Já tem mais de 5.200 assinaturas. Vamos conversar com o vereador Augusto Vasconcelos, do PCdoB, que é o autor desse projeto de lei, que quer mudar o nome da Avenida Ademar de Barros para o nome de Milton Santos. Eu conheci Milton Santos, uma figura adorável, um dos intelectuais mais respeitados no mundo. Vamos conversar também com o vereador Silvio Humberto, que é nosso comentarista, e com Murilo Melo, graduado em História, especialista em Educação e História Regional. Então, eu quero saudar logo aqui, abrir o Zoom, Cristiane Gurgel, bom dia. Danilo Bom dia, Mário. Ainda não está aparecendo aqui para gente, mas vai aparecer já já. Agora aí, Cristiane, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom dia para você e para todas e todos que estão nos ouvindo. O vereador Augusto Vasconcelos. Alô, Augusto, bom dia. Aí, Augusto, Bom tá dia, ouvindo? Mário. Bom dia a todas as pessoas que nos. O professor Murilo Melo já está? Não, ele vai entrar um pouquinho mais tarde. E Silvio Humberto, vereador, já está? Estou aqui, Mário. Tá sim. Bom dia a todos. Grande prazer falar com você novamente. Você é figura, você é daqui, da casa. Obrigado. Você sabe disso. Pois é. Então, por idade, dá para botar a tela com todos eles? Para a gente conversar? Ele está ajustando lá. Está ajustando para colocar. Hein? Mas dá sim, está ajustando só para colocar. Mas, bom. mas daqui a pouco eu entro todo. Então, vamos conversar aqui com o vereador Augusto Vasconcelos, que é o autor do projeto de lei 97 deste ano, tentando mudar o nome da Avenida Ademar de Barros para Milton Santos. Augusto, por favor, explique a gente aí os motivos, o que é que levou você a fazer esse projeto de lei. Mário, bom dia para todo mundo novamente. Não se trata apenas de uma mudança de nome de rua. Trata-se de uma reparação histórica que nós estamos buscando com o reconhecimento da atuação desse grande intelectual que honrou a Bahia, que é um dos maiores geógrafos do planeta, nosso querido professor Milton Santos, que foi professor da Universidade Federal da Bahia, e nada mais justo do que homenageá-lo na avenida que corta o portal do campus da UFBA de Ondina. Lamentavelmente, várias ruas da cidade, como você já mencionou, levam nomes de pessoas que não têm nenhuma ligação com nossa história, ou até mesmo tiveram uma ligação fortemente negativa, como escravagistas, pessoas ligadas às opressões do passado, ditadores que levam nomes de ruas, de escolas, de praças. Então, nós estamos lutando pela disputa do simbólico da cidade. Claro que a Câmara Municipal tem se debruçado sobre tantos outros temas. Não é o único tema que nós estamos tratando, mas a mudança da Avenida Ademar de Barros para Milton Santos, ela corrige uma distorção em uma cidade de maioria negra
e que tem pouquíssimos logradouros públicos homenageando pessoas negras e que tem grandes contribuições para a história e a formação do nosso povo. Quando a gente coloca o nome de uma rua, ou de uma avenida, ou de praça, ou de escola, estamos imortalizando aquela pessoa, visando exatamente com que as novas gerações possam absorver aqueles conhecimentos e aquela trajetória e inspirar futuras gerações. No entanto, Salvador, lamentavelmente, ela ao longo dos anos foi batizando nomes de ruas de acordo com interesses, né, de famílias tradicionais que ocuparam a boa parte do nosso território, tiveram acesso a toda a propriedade da terra. E Milton Santos destoa. Foi um intelectual super reconhecido, ganhou o título de doutor honoris causa. Para você ter uma ideia, Mário, ele é o segundo brasileiro que ganhou mais títulos de doutor honoris causa, só perde para Paulo Freire. E o Milton Santos, que revolucionou a geografia, apesar de formado em direito, ele tem, portanto, essa trajetória. Esse movimento não começou comigo, ele já existia no passado, o movimento pela alteração do nome da rua. A Cris, que está aqui conosco, participando nesse momento, foi uma das precursoras, juntamente com o professor Clímaco, que é professor de Geografia da Universidade Federal, e nós resgatamos essa luta histórica e pedimos o apoio dos nossos colegas vereadores e vereadoras para que nós possamos fazer essa bela homenagem a Milton Santos, esse grande brasileiro baiano de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina, e que teve em Salvador a sua inspiração para seguir, a partir da Universidade Federal, essa trajetória formidável de ser um dos maiores geógrafos do planeta. Vereador, eu estou aqui, acabou de falar o vereador Augusto Vasconcelos, do PCdoB. Vereador, você tem ideia em que ano e quem foi que colocou o nome da Avenida Adhemar de Barros, a propósito de quê? Já que ele nem baiano era, nem... Você tem ideia disso? Eu até estava pesquisando sobre isso. Essa avenida é uma avenida antiga, né, da cidade. E eu não sei exatamente qual foi o governo. Não sei se Cris aí ou o professor Murilo podem identificar quem era o governo da época. Mas o nome de Adhemar de Barros, como você já citou, não tem nenhuma conexão com a história do nosso povo. Adhemar de Barros foi ex-governador de São Paulo, apoiou, inclusive, a ditadura militar, depois foi perseguido por ela mesma, assim como Carlos Lacerda. Não tem, assim, nenhum grande feito para o povo da Bahia, o povo de Salvador, não tem, assim, uma grande contribuição. E, lamentavelmente, homenagearam uma pessoa que não tem nenhum tipo de ligação histórica ou cultural com a formação do nosso povo. E é inexplicável o nome de Adhemar de Barros ser batizado numa das principais avenidas da cidade. Sabe por que eu estou perguntando isso? E queria que a Cristiane Gurgel falasse também. Pelo seguinte, a única ligação que eu vejo de Adhemar de Barros com Salvador é a TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes foi fundada pelo genro dele, João Saad. Eu não sei, na minha cabeça aqui passou, pode ser que quando foram inaugurar a televisão, por isso que eu estava perguntando quem foi, em que época foi, entendeu? Porque ele realmente não tinha nada que ver. Cristiane, conte pra gente aí o que é que você vê, como é que você participa disso. Oi, Mário, boa tarde de novo para todas e todos. Olha, eu também pesquisei bastante qual seria a relação entre Adhemar de Barros e Salvador e não encontrei. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Sim. Pois é, eu pesquisei bastante essa possível ligação entre Adhemar de Barros e Salvador, porque eu moro, na verdade, numa transversal da Adhemar de Barros há 26 anos. E desde que eu me mudei para cá, eu sempre achei muito estranho o que é que um governador de São Paulo estaria nomeando uma avenida, né? Uma avenida muito importante da cidade. E pesquisei sobre isso, mas nunca encontrei explicação. Eu acredito que Adhemar de Barros, assim, nem o ano que a avenida foi criada, a gente não sabe ao certo. Eu acredito que tenha sido na década de 50. E porque ele foi um político, né, paulista, que a trajetória dele foi basicamente nas décadas de 50 e 60, né? Sim. E aí a gente acredita que deve ter sido alguma questão política, porque ele realmente não tem uma ligação especial com Salvador, pelo menos não está registrado em lugar nenhum que a gente tenha encontrado.
Nunca vi isso, nunca consegui detectar essa possível ligação, não. Eu acredito que realmente tenha sido alguma relação com o político da época em que foi criada a avenida aqui em Salvador, e o político deve ter querido fazer algum agrado a ele e fez isso, e fez essa homenagem. É a única explicação que a gente imagina. Você sabe, Daí, como Cristiane, Augusto... eu gostaria muito da gente aprofundar essa pesquisa, porque, para mim, isso está ligado à TV Bandeirante. Porque aqui na Bahia tem essa mania. Por exemplo, a Rádio Metrópole funciona numa rua que chama-se Rua Conde Pereira Carneiro. Quem é esse porreta? Ele foi um dos fundadores do Jornal do Brasil. E como aqui nesse prédio, esse prédio foi construído para ser a sucursal do Jornal do Brasil, o prefeito na época, Clériston Andrade, resolveu homenagear a condessa viúva dele com o nome de Rua Conde Pereira Carneiro. Ademar de Barros, que eu me entendo, e olha que eu estou com 70 e lá vai muitas, eu nunca vi nenhuma relação dele com a Bahia, mas isso é o menos importante. Silvio Humberto, queria ouvir agora você sobre isso, Silvio. Mário, eu acho que Augusto traz, eu vi isso na primeira legislatura que eu cheguei, né, essa luta também, eu acho que também o vereador Gilmar também encampou essa luta à época, né, e a necessidade de... A história é esse veículo, né, vou chamar aqui entre aspas, em movimento, de estar sempre buscando responder, né, buscando entender, né, e a figura do professor Milton Santos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, lá em... Por incrível que pareça, eu saí daqui para encontrá-lo lá no Rio de Janeiro, na UERJ, tivemos uma homenagem juntos à época, e depois eu vi uma das últimas conferências dele aqui na UF, né, ele, né, e tive a honra, né, de ser orientando do filho dele, o professor Milton Santos Filho, que nos deixou, né, que foi secretário da Lídice da Mata, isso? Foi, na época de Lídice da Mata, né, da prefeita Lídice da Mata, então ele foi o secretário da Fazenda, e foi meu professor e foi meu orientador, né, de mestrado, né, à época, quando eu fiz uma tese, uma dissertação falando das relações econômicas Brasil-Angola. Então, é uma homenagem mais do que justa, porque é um reconhecimento desse ícone, né, dessa grande contribuição, desse grande brasileiro, e que ousou a pensar o Brasil a partir da geografia. Então, tem contribuições enormes, assim como tem Teodoro Sampaio e outros tantos, né, que essa cidade precisa reconhecer quem fez pela cidade, né? Então, é uma disputa que eu entendo que é uma disputa também de narrativas que está posta, né? Então, à medida que os subalternizados, entre aspas, começam a ganhar voz e vez, passam a reivindicar o seu lugar, né? Passa a reivindicar o que parece com ele, contando uma narrativa, uma história, para evitar o que a gente chama dessa história única de pessoas que não têm nenhuma ligação conosco, e é a forma como o colonizador, aquele que se colocou como hegemônico, tem pensado, né, as ruas, tem sido homenageado nessa cidade. Então, é uma disputa grande que nós teremos aí, né, e eu espero que dessa vez possamos sair vencedores, porque é um processo de convencimento, né? Também que você precisa não só convencer os pares, mas convencer também quem tem a caneta, que assim, você não pode falar de justiça social só na retórica. Isso é uma forma também de se reparar, e ganha a cidade como um todo, que em plena UFBA, né, pleno caminho que vai à UFBA, você tem uma avenida com um nome que faça jus à história, não só da universidade, mas desse grande brasileiro, que é o professor Milton Santos. Agora, vereador Augusto Vasconcelos, você apresentou o projeto. Sim, e aí? Ele já teve andamento na Câmara? Como é que ele está? Tem unanimidade? Como é que é aí, Augusto? Lamentavelmente, Mário, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o vereador Alexandre Aleluia, negou seguimento à tramitação do projeto, alegando que já existe uma rua na região de Canabrava com essa denominação de Milton Santos.
A rua em Canabrava é uma rua muito pequena, uma rua que não faz jus à história de Milton Santos. Nós propusemos um recurso, eu apresentei um recurso para ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo plenário da Casa, visando derrubar esta posição do presidente da CCJ, alegando exatamente, primeiro, avenida é diferente de rua, são logradouros distintos. Segundo, existem várias figuras, posso citar uma delas, o Antônio Carlos Magalhães, que tem vários logradouros com seu nome. E aqui ninguém pode negar, todo mundo conhece. Luiz Eduardo Magalhães, a mesma coisa. Verdade. Terceiro, no nosso recurso, nós apresentamos a ideia de que, sendo vencidas essas duas teses, que a gente pudesse substituir. Então, colocaria outro nome lá no logradouro, lá em Canabrava, e faria com que essa avenida Adhemar de Barros passasse a se denominar Milton Santos. Esse argumento das elites econômicas para, digamos assim, usar um legalismo, uma formalidade extrema para impedir mudanças, alegando que já existe uma tradição no nome de determinada avenida, faz com que a gente não mude mais nada. Então, a gente vai continuar deixando com que escolas se denominem Garasta Azul Médici, que existam avenidas Castelo Branco, que existam avenidas Adhemar de Barros, que não tem conexão com o nosso povo. Isso é inaceitável. Então, a gente está propondo uma reparação histórica, reconhecendo esse que é um dos maiores intelectuais do nosso país. Já foi citado aqui o Teodoro Sampaio, por o nosso querido Silvio Berto, que já denominou também outro grande intelectual negro, baiano, aqui do Recôncavo, e que tem uma trajetória que merece também as nossas homenagens e reconhecimento. E o mais importante de tudo, Mário, quando a gente imortaliza o nome de uma avenida, de uma rua, nós estamos, enquanto sociedade, passando uma mensagem para as futuras gerações, imortalizando figuras que contribuem decisivamente para a nossa história. E Milton Santos é uma dessas figuras, por isso que nós divergimos da posição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e estamos batalhando para que o nosso recurso possa ser aprovado e derrubar esse parecer que ele apresentou. Chegou agora aqui ao nosso bate-papo o professor Murilo Melo, graduado em História, especialista em Educação e História Regional, mestrando em História Regional, pesquisador da História da Chapada Diamantina, do Universo do Cacau, do Universo do Cangaço e do 2 de Julho. Professor Murilo, bom dia, que bom que você está aqui conosco, tudo bem? Salve, Mário, bom dia, um prazer todo meu estar aqui nessa tribuna aqui, de tanto valor para o nosso povo soteropolitano, com um tema bastante pertinente, né? Prazer todo meu. Murilo, o que é que você acha desse movimento que está se disseminando no mundo até, né? Nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, de mudanças de símbolos, de nomes, de rua, de pessoas que tiveram, no olhar de hoje, um papel negativo. Qual é a sua posição sobre isso? Pois é, Mário. Desde que a humanidade passou a viver em sociedade, ou seja, em grupos maiores, sempre houve disputa, né? A disputa política, a disputa por poder, a disputa ideológica faz parte do passar humano, né? A vida humana na Terra. Se a gente for se remeter aqui ao tempo e usar o tempo como referencial, desde o Egito, a gente tem mudanças de monumentos, mudanças de esculturas ao longo do tempo. O Egito, há mais de 3.000 anos atrás, teve uma reforma religiosa de Akenaton, no qual ele vai retirar uma série de monumentos, uma série de construções simbólicas, né, que arremetiam a outros deuses, e ele vai fazer essa reforma, onde o único deus será o Aton, que é o disco solar, e ele se autoproclamará Akenaton. Então, a gente, caminhando pela história, há 3.000 anos, a gente tem esse movimento, é um movimento humano, um movimento válido. Viver é um eterno devir, né, Mário? Viver, a gente pode seguir para várias variáveis, várias variantes. A vida não é nem um pouco racional, nem um pouco matemática. Viver o presente
a gente vive sempre em constante dialética entre o presente e o passado, entre ideologias, né? E nomes de ruas, esculturas, nomes de praças, é esse embate entre os grupos sociais que sempre existiu, que sempre vai existir, é um movimento humano, é um movimento histórico, né? Existem movimentos que querem, que primam pelo conservadorismo, por manter os nomes, por manter a tradição, e tem movimentos que acompanham a vanguarda, que acompanham as modificações no caráter ético, moral. A sociedade está sempre se reconstruindo, né? Heróis do passado hoje se apresentam de outra forma. Eu acho um movimento urbano, um movimento social. E se a gente for discutir aqui, um bom tema para a gente discutir isso é o processo de independência das 13 colônias, né, nos Estados Unidos. Pouco antes do movimento de independência do Congresso da Filadélfia, de 1776, em 1770, alguns colonos colocaram uma estátua para o rei Geórgio. Né? Pouco tempo depois, com a lei do selo, com a lei do chá, com a mudança de paradigmas imposto pela metrópole, que era a Inglaterra, aquela escultura que eles fizeram, né, de metal, vai servir de bala para atirar contra as próprias tropas do rei. Então, você vê o quanto as esculturas, o quanto os nomes de rua falam sobre o seu tempo. Né? A construção dessas esculturas, a derrubada dessas esculturas, elas falam sobre uma época, falam sobre um grupo, falam sobre as mudanças de ideologia. Você vê o Louvre, a cidade mais visitada no mundo é Paris. Né? Por que Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo? Muito por conta do seu museu, do Louvre, né? Que angaria uma fortuna para a França e para Paris, a visitação ao Louvre, o turismo. Né? E o Louvre foi criado com que sentido? Com o que a gente está discutindo aqui hoje. Né? O que é que existia na França? A França vivia sobre o regime monárquico, né? Sobre um antigo regime, um ancião regime, e esse regime monárquico vai cair com a Revolução Francesa de 1789, novos ideais serão construídos, serão ressignificados, um novo grupo chegará ao poder, né? A gente vai ter aí ou novos grupos, né? Girondinos, jacobinos, né? Enfim, esses grupos não vão querer que a França, que a sua memória coletiva seja representada por nomes monárquicos. E o que é que a gente vai fazer naquele período com aquelas esculturas, com aqueles símbolos de monarquia? Eles não vão optar por jogar fora, eles vão colocar no museu e assim vai nascer o Louvre. Vai nascer a partir dessa perspectiva, desse choque de ideais, desse choque entre o velho e o novo, né? Então, a história da humanidade perpassa isso, e a gente está vivendo. Como os construtores, como agentes históricos, a gente está vivendo o nosso movimento de rupturas, de ressignificações, né? E é válido isso que a gente está vivendo, né? As tentativas de mudança, as tentativas de conservar, né? A gente tem coisas interessantíssimas, como a mudança do nome da Rua Chile aqui na Bahia, trazendo a discussão para o nosso universo, né? A gente falou de França, falou de Estados Unidos. Aqui na Bahia, a primeira rua do Brasil, para quem não sabe, para quem está nos ouvindo hoje, é a Rua Chile. A Rua Chile é a primeira rua do Brasil, né? A Rua Chile já vem pronta antes mesmo de ser construída. Ela vem uma planta no qual Tomé de Souza, né, vai ter que construí-la, a Rua da Chile, a Rua da Ajuda, enfim, ela nunca teve o nome da Rua Chile. A Rua Chile, ao longo do tempo, ao longo da contemporaneidade que está vivendo naquele momento, a rua vai servir e vai refletir aquele momento. Ela já recebeu o nome de Rua Direita de Santa Luzia. A Rua de Chile nunca teve esse nome. Rua Direita de Santa Luzia. Por que Rua Direita de Santa Luzia? Rua Direita de Santa Luzia, para quem não sabe, Salvador tinha 2 portões. Salvador era uma cidade murada, era uma cidade que Fortaleza, como eram as cidades europeias, né, para defesa, Salvador vai se tornar, a partir de 1549, o centro político, o centro econômico do Brasil. Então, ela tinha que ser bem cuidada, né? Tinha que ter uma defesa. E aí vai escolher aquele sítio, né? Aquela acrópole mais acima para defesa, e vai murar e vai ter 2 portões. Então, a primeira rua, o nome da Rua Chile vai ser Rua Direita de Santa Luzia. Depois,
Salvador vai crescer, vai ser uma cidade extremamente cosmopolita, né? Já no seu século XVIII, né? Salvador vai ser muito mais cosmopolita do que era hoje, no século XIX. Ela vai virar a Rua dos Mercadores, então ela vai mudar de nome conforme o tempo, né? Ela vai acompanhar a contemporaneidade, né? Não de bom grado por todos, porque viver em coletividade, em sociedade, é o diálogo, é o embate. A gente tem várias pessoas com várias ideologias, com várias propostas, com várias visões de mundo, né? Então, viver esse eterno embate político, ideológico. E a Rua Chile, a partir de 1904... Eu concordo, professor, inteiramente, e tem que ser, é isso mesmo, debatido. Agora nós temos os recados aqui, vamos embora, professor. No youtube.com/portal Metro 1, nosso querido Marcelo Veras, doutor Marcelo Veras, médico psiquiatra, diz: parabenizo a iniciativa e encorajo vivamente a mudança do nome da avenida para Milton Santos. Obrigada, Mário Kertz, por trazer esse debate tão importante. Virgínia Zazani, estou ouvindo Augusto Vasconcelos e Cristiane Gurgel e apoio a proposta de mudança do nome da Avenida Ademar de Barros para a Avenida Milton Santos. Agradeço, inclusive, a Cristiane pela pesquisa sobre Ademar de Barros e Milton Santos. Excelente entrevista. Falar nisso, Cristiane, me diga o seguinte, aliás, Augusto, vereador, o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, já se pronunciou sobre isso? Existe já um número a favor ou contra? Como é que está isso? Você e Silvio Humberto podem nos elucidar como é que é? Mário, assim, nos corredores da Câmara, temos recebido muitos apoios em torno dessa pauta, mas a gente não sabe ainda se teríamos uma maioria hoje para colocar em votação. O nosso recurso está pendente de apreciação, nós vamos pressionar o presidente da CCJ a colocar em votação. Sabemos que a correlação de forças dentro da Câmara Municipal ela não é tão fácil para o posicionamento mudancista, até porque a maior parte da Câmara ainda é ligado a fortes interesses econômicos da cidade, e eu que sou oriundo da classe trabalhadora, assim como o Silvio, entre outros, somos minoria dentro da Câmara. Basta dizer que da oposição somos apenas 8 vereadores e vereadoras, mas nós queremos registrar que essa não é uma pauta da oposição. Essa é uma pauta de todos aqueles e aquelas que querem resgatar a história de Salvador e desse grande referencial teórico e humanitário, que é o Milton Santos, que é reconhecido internacionalmente. Então, até pessoas, até vereadores e vereadoras assim, mais do campo, digamos, conservador, também têm declarado apoio. Agora, o presidente da Câmara ainda não se posicionou. A gente pede até que você faça esse questionamento público a ele, para saber qual é a opinião dele. Eu não sei ainda qual é a opinião, ele pelo menos nunca declarou apoio ao nosso projeto. Esperamos que ele esteja do nosso lado em apoio a este projeto tão importante, e que nós possamos votar o recurso que eu já apresentei, para que a gente possa derrubar o parecer do presidente da CCJ, que nega seguimento ao projeto. Inclusive, Murilo tocou em tema fundamental, porque um dos argumentos do presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, foi de que as ruas não podem ser alteradas quando já consolidam uma tradição. Ora, se for usado esse argumento, não vamos mudar nada. Então, a gente vai continuar homenageando ditadores, escravocratas, né? Nomes de, entre aspas, nobres que compraram seus títulos e que dão nome de rua. Como você citou aí, né? Conde, como é o nome da rua aí? Pereira Carneiro. Pois é, o cara comprou esse título de conde aonde? Quem dá esse nome de conde? Como tem barão, duque, não sei o quê. Esses nomes, né, que foram utilizados num outro período histórico e que até hoje dão nome dessas ruas. E é importante a gente registrar que a disputa sobre o nome de ruas não é uma questão menor. Está em curso uma visão de sociedade e quais são os referenciais de valores que essa população vai ter, essa geração e as futuras gerações. Por isso que a gente defende muito a mudança da Avenida Ademar de Barros para Milton Santos. Agora, Silvio Humberto, fale um pouco sobre isso aí. Você tem conversado com os seus colegas vereadores, você sente mais ou menos para que lado está indo? Mário, se for mantida a tradição que quando chega no plenário para votar, eu acho que não terá tanta resistência, porque é você perguntar os porquês, né?
por que a pessoa não votaria? Né? Às vezes a gente precisa fazer perguntas simples, né, para poder a resposta vir assim, por que você é contra? Né? Aí as pessoas vão ter que se posicionar. Né? Eu acho que o projeto chegando, e como tem tido uma tradição, né, quando você coloca o nome de ruas e de escolas, por exemplo, eu renomeei, fiz um projeto da minha autoria, renomear a Escola Municipal Engenheiro Velho de Federação, Escola Macota Valdina. Né? Então, nós fizemos uma grande homenagem a esse ícone, né, da liberdade religiosa, em defesa contra a intolerância religiosa, essa grande liderança negra, Macota Valdina, que nos deixou mais ou menos há uns 3 anos atrás. Macota Valdina Pinto, que foi professor, inclusive, dessa escola. Então, assim, eu acho que o projeto, na medida que chega agora, é de fundamental importância fazer isso que nós estamos aqui hoje. Debater, e assim, é interessante que venha a sociedade civil, a professora Cristiane Gurgel, aí, nesse sentido de fazer o pleito. Eu acho que é isso que é a democracia participativa, professor Murilo, né, dando esses esclarecimentos, porque é isso que faz você ter uma ampla participação e pressionar para que a Câmara, né, como diz o nosso presidente, né, o futuro da cidade passa pela Câmara. Então, essa é a oportunidade que eu acho que nós temos em mãos para que isso gere um efeito dominó e mais do que isso, eu acho que é um debate que a gente precisa trazer, aproveitando os professores e a professora aqui, uma discussão sobre educação patrimonial, né? Porque na medida que você vai fazendo uma discussão sobre o patrimônio, né, você está discutindo sobre a memória. Né? Então, na medida que a gente tem essa possibilidade, isso chega também às escolas, né, as pessoas entenderem, por exemplo, quem foi um Assis Valente, que está ali na região de Cajazeiras, né, entender, eu acho que isso assim, devolve, na verdade, autoestima, você trabalha com essa autoestima das nossas crianças, dá sensação de pertencimento, mas a gente também tem que entender que é disputa de narrativa. Né? Esse movimento que foi lá, o dominozinho jogado por George Floyd, né? O que aconteceu ali e o que foi levando isso em vários lugares do mundo, e às vezes as pessoas não deveria derrubar, mas a gente tem que lembrar a história recente da própria União Soviética, quando caiu o muro, né? Stalingrado mudou de nome, Leningrado levou a mudança de nome, derrubaram a figura de Lenin, né? Era que a sociedade russa, ucraniana, estavam ali naquele momento, assim como fizeram quando derrubaram Saddam Hussein, tinha uma escultura enorme dele, foi jogada no chão. Então, assim, a gente precisa trazer esses elementos para que as pessoas não entendam que esse debate sobre memória é um debate menor, mas mais do que isso, é um debate necessário que tem a ver também com enfrentar o racismo em todas as suas dimensões, porque, na verdade, você está contando uma história aí. E se nós analisarmos o caso da Piedade, por exemplo, né? A Praça da Piedade, até bem pouco tempo, não tinha os bustos da Revolta dos Búzios. Então, foi um trabalho que vem, né? Também pelos blocos Afro, Olodum e Lê, né? A CONEM, né? Muitas organizações negras que vieram trazendo essa data que passava a largo. A exemplo, como foi o 20 de novembro. Eu digo sempre que eu sou do tempo, quando se discutia 20 de novembro na escola, eu estudei lá no 2 de julho, era no Você Sabia Que? A gente não tinha ideia de quem era Zumbi dos Palmares. Então, foi o próprio movimento social que foi trazendo a pauta até chegar uma data celebrada em todo o Brasil. Então, essa é a disputa por narrativas e, assim, os incomodados que, de fato, assim, não tem que sair daqui, não, tem que mudar onde nós estamos e colocar uma cidade onde seu patrimônio reflita a diversidade que nós somos. Muito bem, nós temos aqui participação dos nossos ouvintes com pessoas também contra esse projeto. Mas inclusive, a Anônima pergunta: Monteiro Lobato não foi cancelado porque seus textos retratavam um contexto histórico. Porque ruas e monumentos precisam ser revistos? Sim, mas vamos continuar com as perguntas, depois a gente... Vamos lá, aqui no YouTube, a Lúcia Góes diz: tirar professor Milton Santos da invisibilidade, oferecer à população referências de inteligência, pessoas que apoiam permanência são conservadoras raiz. Esse caso está muito bem argumentado. Valdomiro diz: a Avenida Milton Santos será um presente para a Bahia, um dos mais destacados baianos. E Valdomiro diz também que a UFBA tem apoiado essa proposta, o reitor João Carlos Salles já se pronunciou, inclusive.
Maria Virgínia Dazani, parabéns por apoiar essa causa, Mário. Sui Safira diz, vai ser uma alegria andar na Avenida Milton Santos. A cidade deve esse resgate ao Dr. Milton Santos, diz Isadora Brownie. Que, além de tudo, rapaz, era uma figura pessoalmente encantadora. Eu tive o privilégio de conhecer ele. Cristiane, fale aí mais pra gente. Vamos embora. Vamos botar lenha aqui nessa fogueira. Eu estava aqui pensando, Mário, enquanto os vereadores estavam se colocando, pensando nessa resistência toda que alguns setores têm a essas mudanças. Tem tanta resistência, né, para mudar o nome de um governador de São Paulo para um intelectual baiano, mas não tiveram nenhum tipo de resistência de mudar, por exemplo, o nome do nosso aeroporto, que era a principal data cívica do Estado, né? Sim. E era esse nome há muito tempo, acho que desde que o aeroporto foi criado, era chamado 2 de julho, e trocaram sem a menor cerimônia para o nome de um deputado, um político, né? Que, apesar de ter relação com a Bahia, é uma coisa totalmente estranha você tirar uma data cívica importante do Estado para botar o nome de alguém, seja ele quem for. Então, para fazer isso, não houve nenhum tipo de pudor ou resistência. Foi feito sem consulta à população, por exemplo, né? Então, não vamos ser tão puristas para um lado e para o outro não ter esse tipo de preocupação. Bom, eu queria aproveitar a ocasião para poder convidar as pessoas que estão nos ouvindo para participar da campanha também, né? A gente tem conseguido bastante adesão. Em pouco tempo de campanha, a gente lançou a petição no dia 17 de setembro. A gente, como você falou no começo, a gente já ultrapassou 5.200 assinaturas de uma forma completamente orgânica. A gente não tem patrocínio de nenhum tipo, todo mundo que está envolvido é voluntário, não tem link patrocinado, não tem impulsionamento pago. Realmente é no boca a boca, as pessoas compartilhando, né, nossas postagens. A gente tem um perfil no Instagram, que é o AV Milton Santos. Então, eu convido todo mundo a seguir o perfil para acompanhar, né, os passos da campanha, assinar a petição que está lá na nossa bio. E também queria aproveitar para convidar todo mundo para uma live que a gente vai fazer na sexta-feira, que é dia do professor, depois de amanhã. A gente vai aproveitar esse dia que é tão importante, né, para fazer uma homenagem a Milton, que era professor. Tinha muito orgulho de ser professor e de ser chamado de professor Milton Santos. Ele também era filho e neto de professores, e pai e avô de professores também, porque ele tem uma neta que também é professora da UFBA, que é a Nina. Então, ele é uma figura melhor do que ele, impossível, né, para a gente usar para homenagear os professores. E aí a gente vai conversar nessa live com o professor Clímaco Dias, que ele é do Instituto de Geociências da UFBA, que é um estudioso da obra de Milton Santos. O vereador Augusto também vai participar da live. Eu acho que vai ser bem legal para a gente conhecer melhor o trabalho de Milton, né? Assim, do que ele representa para a geografia, o que ele representa para a cultura, de modo geral, para a ciência brasileira, que ele é uma pessoa reconhecida internacionalmente, né? Ele é um grande pensador sobre a nossa sociedade. Ele tinha um olhar muito inovador, uma abordagem muito inovadora sobre a geografia, né? Quando ele começou a trabalhar com isso, era muito focada na geografia física, e ele trouxe essa abordagem mais humana da geografia, né? Colocando a perspectiva humana na geografia. Isso causou realmente uma mudança muito grande Cristiane, no ensino da geografia. Cristiane, então, é uma me diga uma oportunidade da gente coisa. conhecer melhor o trabalho dele. Cristiane, me diga uma coisa. Para as pessoas assinarem ou endossarem essa petição, como é que faz fisicamente ou pela internet? É através do perfil no Instagram que a gente tem, o AV Milton Santos. Você entra no Instagram ou no Facebook, tem no Facebook também, que é campanha AV Milton Santos. Isso, exatamente, @AV Milton Santos, que é o nosso perfil da campanha. Lá no link que fica na bio, tem a petição online, que aí a pessoa entra e assina. E através do Facebook também, que é campanha AV Milton Santos. Tem no Facebook e no Instagram. Eu já estou entrando aqui. Agora voltemos aqui ao nosso professor Murilo Melo. Murilo, você vê a dificuldade aí
né? Porque é uma coisa tão óbvia, né, que Adhemar de Barros não tem nada a ver com a Bahia, nada. E eu continuo achando, posso estar totalmente errado, não tenho nenhuma base, a não ser correlações, de que se deu esse nome por causa da TV Bandeirantes, né, que está na Bahia exatamente há 40 anos. Inclusive estão fazendo outdoor, campanha, etc. Eu acho, pode estar enganado. Mas se tem uma reação dessa, que você pega uma pessoa que não tem nada a ver com a Bahia, e ao contrário, tinha alguns cognomes ou apelidos, não muito, né? Não quero entrar nessa. E tem dificuldade de botar Milton Santos, que foi uma das maiores figuras da Bahia, do Brasil e do mundo. Eu fico imaginando quando se tentar, por exemplo, tirar o nome de um general ou de alguém que não tem nada a ver. O que é que você acha disso, Murilo? Pois é, como eu tinha falado na outra fala, não existe hegemonia ideológica, nem na maneira de enxergar a vida, nem política em uma sociedade. Uma sociedade é formada pela sua complexidade, né? Tem pessoas de todos os valores, de éticas diferentes. Então, qualquer modificação, principalmente no que diz respeito ao patrimônio, vai gerar alguma resistência. Isso aí a gente vê naquela, no fim da União Soviética, né? Quando as estátuas que se faziam referência e alusão aos secretários do Partido Comunista, houve muita resistência para tirar por parte significativa de alguns russos, né? Então, viver é sempre estar em conflito ideológico, político. Não existe em nenhum momento da história uma hegemonia. Falando aqui especificamente desse caso pontual de Adhemar de Barros, a gente naturaliza o nome das ruas, a gente e descontextualiza. A gente repete tanto aquele nome, a gente de repente nasceu naquela rua, que a gente não sabe quem foi aquele cidadão. Aquele nome passa a ser fazer parte da nossa vida. Então, talvez tomado por esse sentimento completamente descontextualizado, naturalizando aquela rua, como se fizesse parte da sua formação, da sua essência. Verdade. Então, a gente vai encontrar resistência a qualquer mudança, né? Adhemar de Barros é um sujeito que teve uma biografia muito controversa, né? Você iniciou aí a fala, né? O rouba mais faz, né? Essa frase começa com ele, né? Não tem uma relação histórica nem de identidade com a Bahia, né? Não teve nunca, né? Milton Santos é um filho da Chapada Diamantina, acho que poucos devem saber aqui, ele é filho de Brotas de Macaúbas, né? A Chapada Velha, acho que poucos devem conhecer aqui essa região tão importante para a nossa história. E, inclusive, o primeiro diamante de qualidade vai ser descoberto em Mucugê, né? 1854, mas em Brotas de Macaúbas, na região de Santo Inácio, que se descobrirão diamantes antes mesmo de Mucugê. Então, a região é extremamente importante. Milton Santos sai de Brotas de Macaúbas para o mundo. Ele é uma referência mundial, uma referência global, né, de educação, de geografia, de humanidade. Mas sempre vai haver essa luta, porque não existe hegemonia política, não existe hegemonia ideológica e nem nunca vai existir. Existir em sociedade estar disposto aos embates, aos debates, né? E isso que você tem feito aqui, promovendo o debate, um tema tão pertinente, é de um valor que você, Mário, talvez não tenha noção da importância disso, né? E ainda mais que isso vai se tornar um documento, né? No futuro, nós, historiadores, irão pesquisar não somente em livros, né? As pesquisas serão também em redes, em materiais virtuais, isso aqui já vai estar nos anais da história. Olha, tal ano, o ex-prefeito de Salvador, Mário Kertz, promoveu esse debate. Isso vai ser um material histórico, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente só se utilizava como fonte histórica, a gente chama de documentos páginas amarelas. Um historiador só podia trabalhar
com fontes oficiais de governo. Se você não trabalhasse com isso, sua história não tinha valor, que era aquela visão positivista, né, do processo da construção da ciência histórica, da historiografia. A partir da Segunda Guerra Mundial, tudo vai mudar. Vai ter a escola dos análises, a gente vai usar várias fontes, a gente vai usar a fonte oral, você falar que você usar a fala de alguém como fonte, isso é um crime. Então, com certeza, isso aqui que a gente está fazendo hoje já é uma fonte histórica. Muita gente que vai se debater no futuro vai lá no YouTube ou em outros arquivos, né? Não sei onde é que ele estará no futuro, né? Como a vida é um eterno devir, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Mas que vai ter serventia, está tendo serventia agora, está tendo, meu amigo, viu? Você está de parabéns. Eu queria ouvir agora, mais uma vez, aí, o vereador Augusto Vasconcelos. Augusto, a Câmara está funcionando normalmente já. Quais são os dias que tem sessões lá na Câmara? Inclusive, eu estou aqui na Câmara, viu, Mário? A gente acabou de ter uma reunião aqui das comissões reunidas para discutir vários projetos, dentre eles o Plano Municipal de Cultura, relatado pelo nosso querido amigo Silvio Humberto. Também discutimos o Plano Municipal da Infância e da Adolescência. Hoje também teve reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. A Câmara, pelo regimento, tem sessões ordinárias às segundas, terças e quartas. E às quintas e sextas, reuniões de comissão, mas as comissões podem acontecer também nos outros dias da semana pela manhã. Além disso, a Câmara realiza audiências públicas, sessões especiais, e a Câmara realmente está em pleno funcionamento, de maneira híbrida, né? Muitas atividades virtuais, algumas presenciais, mas ela tem funcionado. Mas eu queria, Mário, só registrar aqui, aproveitando essa grande audiência do seu programa, para dizer que eu já sinto que essa mobilização nossa já é vitoriosa. Ainda ontem, a gente tem um grupo aqui da campanha AV Milton Santos no WhatsApp, uma professora de geografia de escola pública, a professora Débora, nos mandando os textos e vídeos produzidos pelos seus alunos em sala de aula sobre a história de Milton Santos. No mínimo, as pessoas estão parando para ouvir quem foi Milton Santos, o que é a sua obra. Aumentou a curiosidade para conhecer esse grande baiano, esse grande professor que falava em que nós deveríamos pensar no global, mas agir no local, quer dizer, agindo ali no cotidiano do nosso dia a dia, tem repercussões com questões globais. Foi um dos primeiros geógrafos a trazer esse tipo de impressão, mesmo ali nos anos 70, nos anos 80, com a sua produção, com suas palestras, com as suas conferências, foi assessor de organismos internacionais importantes. Então, muita gente está despertando para conhecer a história de Milton Santos. Por isso, o valor dessa campanha, e ainda ganha mais relevância quando você abre um espaço no seu programa de grande audiência para podermos debater esse assunto tão pertinente e que muitas vezes ficou esquecido, escondido. Muita gente não conhecia a história de Milton Santos, ainda não conhece quem foi Milton Santos, e a gente precisa fazer com que essa trajetória desse grande intelectual ela possa ser absorvida por toda a nossa população, inclusive para inspirar, para dar autoestima e pensar que nós podemos, enquanto sociedade baiana, também ser uma sociedade de grande produção científica, intelectual, cultural, e não devemos nada a nenhum lugar do mundo pela produção que é realizada pelo nosso povo aqui em terra brasilis, em terra nacional e em terra soteropolitana. Olha, a professora, o jornalista Cristiane Gurgel puxou um ponto importante aí, que é o aeroporto 2 de julho. Eu sou testemunha ocular da história. Luiz Eduardo faleceu e eu fiz várias visitas na residência de Antônio Carlos, senador. Uma delas, chega um deputado baiano que hoje é membro do Tribunal de Contas da União, foi até presidente, Milton... Não é Milton, não. Bom, daqui a pouco eu me lembro. E diz assim: senador, temos que prestar uma homenagem a Luiz Eduardo. Mudar o nome do aeroporto
para Luiz Eduardo Magalhães. O próprio Antônio Carlos, presta atenção, virou, e isso eu vi, e o deputado, que hoje é lá do tribunal, está aí para confirmar ou não. Virou e disse, não, esse é um nome tradicional, é um nome importante, não adianta querer botar, porque não vai pegar, vão continuar chamando de 2 de julho. Passou alguns dias e o próprio Antônio Carlos mudou de opinião. Né? Pessoal, resultado, a Câmara Federal aprovou por unanimidade, inclusive com votos da oposição, PT e todos os partidos da oposição. Você vê como é? Pois é, a história foi essa. Uma pessoa, diga. Foi Haroldo Cedrais? Haroldo Cedrais, me esqueci. Antigo PFL ainda. Ele era deputado PFL da corrente de Antônio Carlos, tinha sido, inclusive, secretário de Valdir Pires, indicado por Pedeirujo. Gente boa, conheço ele, tem nada de pessoal aí no caso. Eu estou querendo mostrar a vocês como as coisas, às vezes, né? 2 de julho, rapaz, que para nós, baianos, soteropolitanos do Recôncavo, é a data mais importante, rapaz. Qual é a outra data cívica mais importante para a gente? Tem alguma outra festa popular que o povo participa, o povo? Não é somente aquela participação em ano de eleição, com um bocado de político que contrata um bocado de claque, não. Tradicionalmente, rapaz, você vê as pessoas botam bandeiras nas casas e participam, sempre foi assim. Pois é, caiu somente por uma, digamos assim, adulação, não é? E a gente ficou nisso. E para mudar o nome, teria que ser aprovado de novo pela Câmara Federal. Você vê como é, né? Silvio, você acha que será possível que outras avenidas e outros nomes sejam trabalhados por vocês, vereadores de Salvador, com alguma possibilidade de sucesso? Eu diria que sim, Mário, porque, como bem disse o professor Murilo, você está numa sociedade que é dinâmica. Você vai para os embates, você vai apresentando uma visão e você tem o que eu colocaria aí também, entre aspas, nós, os ditos subalternizados, né? Os que estão sendo colocados à margem, né? E eu citei alguns exemplos assim a própria Piedade, né? O hasteamento da bandeira com seus ícones, né? Que há muito tempo estavam fora, era como o Tribunal de Relação, à época, disse que a geração daqueles que participaram da revolta de Búzios estaria banido para todo e sempre, né? E isso não combinou conosco, nós voltamos, né? A revolta dos Búzios está aí, entrou no calendário, né? Entrou no panteão dos heróis nacionais, né? Então, assim, você tem todo um movimento que, à medida que a sociedade vai trazendo, inclusive o próprio aeroporto existe um movimento, foi puxado aí pelo ex-deputado Luiz Alberto, o aeroporto é 2 de julho, então você tem os embates. Agora, você não tendo as condições objetivas, você não consegue viabilizar, você continua batendo, né? Eu acho que hoje nós temos um ambiente favorável, porque eu lembro, como eu disse, essa discussão chegou na Câmara, né? Não se tinha um ambiente, hoje você tem um ambiente que nos permite, né, fazer essa pressão, seja por questões internas, né, seja pela a conjuntura internacional, também favoreceu esse embate, tanto aqui quanto lá fora, né? Então, você tem N embates, o pessoal jogando o que aconteceu com Borba Gato agora, esses questionamentos, que está levando também um reposicionamento, né? Na medida que você pode não tirar, mas você leva as pessoas terem um outro tipo de discussão, terem um outro tipo de enfrentamento,
Então, eu disse, você tem um processo aí que, nesse enfrentamento, leva também uma educação, trazer o debate da educação patrimonial e, sobretudo, o que eu insisto, que é essa disputa por narrativas. Eu lembro do vídeo de Chimamanda Adichie, que ela tem um vídeo que é importante que as pessoas assistam, o perigo da história única. Né? E nesse perigo da história única, ela vai, de forma muito didática, né, trazendo o quanto é importante você apresentar uma visão de mundo, né, que você não tem só... Você tem a chamada história do caçador, mas ninguém pergunta qual é a história do leão, né? Como é que o leão... Então, assim, isso é um provérbio africano que traz isso. Então, eu acho que a gente está em um momento que é rico, e esse momento de embates, de disputas de narrativas, e como bem disse aí o colega, professor Murilo, né? Eu tive a oportunidade de estudar, assim, trazendo minha tese de doutorado foi discutir o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Então, você tem uma história dita, construída oficialmente, onde aqueles que foram protagonistas o tempo todo, né, quando chegou no momento, aí alguém virou, foi rapidamente, e aí você tem a Avenida Princesa Isabel. E o dos outros? Né? E aqueles que passaram, assim, a sua construção, que terminou se tornando hegemônica, essa narrativa. Né? Então, a vitória seria tão grande que foi preciso dizer que as pessoas negras foram... como é que eu vou dizer assim? Não foram protagonistas da sua história. Né? Eles foram personagens secundários, como nós sabemos que, se não fosse essa disputa, se não fosse essa visão, a gente não conseguiria ter essa mudança que alcança também o questionamento desses patrimônios. Né? Então, por isso que é importante um programa como o seu, nesse horário nobre de meio-dia, que as pessoas vão sendo alimentadas com a história, né? Com essa conversa sobre essa nossa história, essa conversa sobre que também há uma seleção desse elenco, né? Do que é que conta, do que é que não conta, e quem é que diz o que conta e o que não conta. Então, é importante a gente entender essas nuances, né? Para entender que a história não é uma linha reta, né? Ela vai e volta, você tem mão e contramão, é uma avenida aí que você tem diversos, né, os sujeitos, né? E assim, esse embate aí trazido pela luta contra a escravidão, né, que até um determinado momento, em alguns lugares, os ícones estavam dados. Né? A gente tem Saldanha Marinho aqui, se eu não me engano, que aqui está na casa da Santa Isabel. Né? As pessoas têm que entender, ali você tem um traficante de escravos que fez sua fortuna como traficante. Então, a gente precisa que as pessoas entendam que, assim, você ter o estudo demonstrando isso, né? Apresentando isso, porque é de fundamental assim, entender essa história. Eu lembro aqui de Marcus Garvey, imortalizado por Bob Marley, que ele dizia: o povo que não tem conhecimento da sua história é como uma árvore que não tem raiz. Então, esse é o momento da gente estar fazendo essa discussão, estar retroalimentando e entender os porquês das coisas. Né? Ligar. Então, esse é um momento propício para que venham as reivindicações e a Câmara possa ser o porta-voz disso. Muito bem. Por idade, coloque a tela. Olha, eu quero agradecer muito a vocês. Foi ótimo esse debate. Espero que a gente continue com esse, com outros temas. Estamos abertos aqui a sugestões. Eu acho que esse é um horário bom para a gente fazer isso. Não é? Por favor, sintam-se à vontade para sugerir, que nós estaremos aqui muito alegres. E eu agradeço muito a jornalista Cristiane Rangel, o vereador Augusto Vasconcelos, ao professor Murilo Melo e ao nosso comentarista, também membro desta casa, grande vereador também, Silvio Humberto. Muitíssimo obrigado a vocês. Foi um enorme prazer e acho que de utilidade pública, viu? Boa tarde para vocês e muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado, Mário.